Olá! Hoje o nosso papo é sobre um protocolo que é basicamente a espinha dorsal da internet, o BGP. E o mais legal é ver como ele consegue transformar um data center Cisco ACI num verdadeiro sistema autônomo, dando um controle e uma robustez impressionantes para quem opera a rede. Olha só o nosso roteiro de hoje, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender as duas caras do BGP dentro do ACI. Depois, vamos para a prática. Como conectar o data center com o mundo lá fora, como dominar a engenharia de tráfego e, claro, como proteger a borda da rede. E no final, a gente amarra tudo para ver o verdadeiro poder do modelo ACI. Bora lá? Então, vamos começar pelo começo, certo? A primeira coisa, e isso é super importante, é entender que o BGP no ACI tem tipo uma dupla personalidade. E se a gente pegar bem esse conceito, todo o resto vai fazer muito mais sentido. E tá aqui essa dualidade bem clara. De um lado, tem o MPBGP. Pensa nele como o protocolo de infraestrutura, o que roda ali nos bastidores, sabe? Entre os switches Leaf e os Spine. Ele cuida das rotas internas do Fabric e, na boa, a gente quase nunca mexe nele. Agora, do outro lado, e é aqui que a mágica acontece pra gente hoje, está o BGP Unicast. Esse é o cara que usamos nas L3 Outs, que são as saídas do ACI para o mundo. Ele é o nosso protocolo de borda, o nosso, digamos, diplomata, que vai conversar com as redes externas. Beleza. Com essa diferença bem clara na cabeça, vamos para o primeiro passo prático. Como é que se estabelece a conexão, o tal do peering, com o mundo lá fora? E logo de cara já vem a primeira grande decisão de arquitetura. Na hora de conectar o Fabric ACI com uma rede externa, qual é a melhor escolha? IBGP ou IBGP? Olha, é bem comum pensar em usar IBGP, principalmente se o ACI e o core da rede estão no mesmo sistema autônomo. Mas, muito cuidado aqui, tem uma pegadinha, uma armadilha mesmo. É a regra do Split Horizon do IBGP. Ela basicamente impede que uma rota aprendida de um vizinho IBGP seja repassada para outro vizinho IBGP. Dentro do ACI, isso é um prato cheio para dar problema, para uma parte da rede simplesmente não conseguir falar com a outra. É exatamente por isso que a recomendação padrão, a escolha profissional, é usar IBGP na borda. Simples assim. Ele já vem com uma prevenção de loop nativa, o AS-Path. A configuração para a borda é bem mais tranquila. E o principal, a gente foge de toda aquela complicação do Split Horizon do IBGP. É, sem dúvida, a escolha mais estável e segura. Agora, uma dica de ouro para deixar a conexão super resiliente. Em vez de fechar o peering direto nas interfaces físicas, o ideal é fazer a seção BGP entre interfaces loopback. Por quê? Porque se um link físico cair, a seção BGP continua de pé, firme e forte. O único detalhe é lembrar de aumentar o TTL, o tempo de vida do pacote BGP, geralmente para 2 ou mais, para ele conseguir dar esse pulo extra entre os roteadores. Ok, conexão estabelecida, agora vem a parte divertida. Começar a controlar de verdade como os dados entram e saem do Fabric. Isso é engenharia de tráfego na veia. Vamos pensar primeiro no tráfego que chega, o de entrada. Como é que a gente consegue convencer a internet ou a nossa WAN a usar um link específico, o nosso link preferido, para chegar até o nosso data center? Basicamente, temos duas ferramentas principais para isso. A primeira é o AS-Path Prepending. É como se a gente, de propósito, deixasse um caminho mais longo, sabe? A gente adiciona o nosso próprio número de AS várias vezes, e aí lá para fora aquele caminho parece menos interessante. A outra ferramenta é o MED, o Multi-Exit Discriminator. Ele é ótimo para a gente dizer para um provedor específico qual dos nossos links a gente prefere que ele use quando temos várias conexões com esse mesmo provedor. Certo, isso foi para influenciar o tráfego que entra. Mas e o contrário? Como é que o ACI escolhe o melhor caminho para mandar o tráfego para fora? A resposta para essa pergunta tem nome, Local Preference. É o atributo mais poderoso para isso. O que a gente vê aqui é exatamente essa configuração. Para o link que queremos que seja o principal, definimos o valor de Local Preference alto, como 200. E aí no link secundário, no nosso backup, a gente vai lá e configura um valor mais baixo. Um valor padrão, como 100, por exemplo. A regra aqui não podia ser mais simples. O Local Preference mais alto sempre ganha. Fim de papo. E aqui que está a beleza do ACI. Essa decisão não é local, de um switch de borda só. Não. Ela é espalhada por todo o Fabric. É uma decisão de toda a rede, garantindo que todo mundo ali dentro concorde sobre qual é a melhor porta de saída. Tudo bem, já sabemos como conectar e controlar o tráfego. Agora vamos falar de um assunto muito sério. Como proteger a nossa borda. Como garantir que ela seja resiliente e segura. Pensem num cenário de pesadelo. Um provedor de internet, sem querer, vaza a tabela de roteamento completa da internet.
Estamos falando de quase 1 milhão de rotas direto para o seu switch de borda. E aí, o que acontece? O caos. A solução é ter um disjuntor, um mecanismo de segurança, e ele se chama Maximum Prefix Limit. Pensa nele como um fusível. É um controle de segurança essencial que protege os recursos do Fabric, CPU, memória, tudo, de serem completamente aniquilados por um vazamento de rotas desse tipo. E o jeito que ele salva o dia é genial. Primeiro, o número de rotas que chegam passa do limite que a gente configurou. Na mesma hora, o ACI vai lá e, pá, derruba a seção BGP com aquele vizinho problemático. Resultado, o Fabric fica protegido, estável, são e salvo. Simples, rápido e super eficaz. E claro, tem mais coisas na caixa de ferramentas, técnicas mais avançadas para deixar tudo ainda mais robusto. Por exemplo, o BFD, que detecta a falha de link em milissegundos. É muito mais rápido que o BGP sozinho. Tem o Graceful Restart, para evitar queda de serviço se o plano de controle reiniciar. E até o Allow ASYN, que é uma ferramenta mais específica para resolver os problemas de loop em designs mais complexos. Beleza? Agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Vamos ver como tudo isso se encaixa de um jeito tão elegante no modelo de políticas do ACI, que é todo orientado a objetos. Essa tabela aqui resume tudo de forma perfeita, olha só. Para manipular caminhos, temos ferramentas como ISPath, Prepaint e LocalPref. Para pensar em escalabilidade, temos sumarização de rotas e o limite de prefixos. Para resiliência, BFD, Graceful Restart e para prevenção de loops, coisas como o Allow ASYN. Ou seja, o ACI entrega um kit de ferramentas completo, pronto para qualquer desafio. Isso tudo nos leva à conclusão mais importante de todas. O grande pulo do gato no ACI não é decorar comandos de BGP. O desafio é entender a lógica dos Route Control Profiles. A gente para de pensar em linha de comando e começa a pensar em objetos lógicos que definem regras. A partir do momento que essa lógica clica na cabeça, é possível desenhar qualquer arquitetura de borda, por mais complexa que seja. E isso nos deixa com uma última provocação para pensar. Com todas essas ferramentas na mão, desde o controle de tráfego super detalhado até os mecanismos de proteção mega robustos, qual será a próxima grande arquitetura de rede que vai surgir? Fica aí a reflexão, porque as possibilidades são gigantescas.